O vídeo de hoje vai ter alguns spoilers, tá? Pra quem estiver lendo aí a trilogia original dos Legends do Throne. Então vocês estão avisados, tá? E também vai ser um pouquinho difícil explicar o que eu quero explicar aqui pra vocês hoje, mas eu peço que vocês tenham paciência que vocês vão ver realmente como é que tudo se encaixa. Eu vou fazer o meu melhor aqui. O que acontece? Na trilogia original do Throne, o Throne tinha duas grandes armas. Duas grandes, assim, cartas na manga, saca? Ele tinha, primeiro, um negócio que chamava de a Frota Katana. Durante as Guerras Clônicas, eles construíram uma frota, né? A República, em torno de umas 200 naves extremamente avançadas. Em resumo, o que aconteceu? Espalhou um vírus, né, no meio das tripulações, e aí essas naves, elas foram perdidas no meio do hiperespaço. E aí, durante os livros do Throne, o Throne, ele reencontra essa frota gigantesca no meio do espaço, e aí ele clona tripulação pra elas, e assim... Essas naves, elas dão uma força, assim, pro Throne gigantesca. Ele consegue capturar, tipo, dezenas de planetas. Dá uma vantagem enorme pra ele. É muito importante pra ele nos Legends. Eu não sei se eles vão trazer essa frota pro canon. Provavelmente não. É muito possível que eles vão readaptar alguma coisinha aí. Mas a frota como era, eu acho que eles não vão trazer. O Throne tinha uma segunda arma, muito potente. Ele tinha uma espécie que era extremamente leal a ele, que se chama os Noghri. Os Noghri, a gente viu a primeira vez eles lá no canon, lá na série dos Rebels. O Throne lá, ele tinha um segurança, né, um guardinha, um assassino, chamado Hook. Se você nunca leu a trilogia do Throne dos Legends, ele provavelmente passou assim despercebido por você. Na época nem eu tinha lido, então ele passou pra mim assim como um cara fútil, uma lagartixa assassina e nada mais. Mas agora que eu conheço a história, ele é realmente muito importante, porque, spoiler, né, se você não leu o livro, esse Hook, inclusive, é o cara que mata o Throne, ele dá uma facada nas costas do Throne. Então a espécie dele, esse Hook, que é da espécie dos Noghri, ele é muito importante porque a espécie dele inteirinha é extremamente leal ao Império. Houve uma espécie de batalha ali entre o Império e a Aliança Rebelde, perto do planeta deles, e aí teve um fogo ali acidental, o planeta foi atingido durante essa batalha no espaço, e o planeta ficou praticamente assim devastado, a espécie quase extinta, e a Aliança Rebelde não ajudou os caras, mas o Império foi lá e ajudou, especialmente o Darth Vader foi lá, ajudou os caras. E eles têm uma cultura assim bem samurai, eles são guerreiros, extremamente honrados, eles são ótimos combatentes, servem como assassinos, e eles basicamente juraram assim a servir o Império e o Vader até o fim. E aí durante o livro, né, a Leia e o pessoal lá convence esse povo, o Império não é tão bom assim, tá aproveitando de vocês, não sirvam o Império, o Vader no final virou contra o Império. Resumindo, no final de tudo, o pessoal conseguiu convencer esses Noghri a não servir o Throne, que eram tipo, cara, tudo que o Throne precisava, se ele precisava assim de assassinar alguém ou de pegar alguma coisa muito importante, fazer algum trabalho sujo, né? Mesma hora ele passava o radinho lá pros caras e já mandava os assassinos elite, eles eram tipo os especialistas. E aí a Leia e o pessoal conseguiu, assim, tirar essa obsessão que eles tinham com o Império e eles acabaram que no final eles se uniram a Leia e a República. Então eles abandonaram o Throne e ficaram amigos da Nova República. Os Noghri, eles não têm a espécie deles, né, como funciona aqui nos Legends. Eu acho que eles nem vão aparecer no canon, que inclusive, como eu disse, o Hook, ele praticamente morreu lá nos Rebels e o Hook é o cara que assassina o Throne em nome da espécie dele, né? Então, sem o Hook, os Noghri meio que perdem a importância. E aí eu andei pensando, né? Como é que eles vão readaptar os Noghri? E aí eu também pensei, quem que são os aliados do Throne atualmente? Ele só tem um, as bruxas de Dathomir. Então o que que passou na minha cabeça? A gente viu no último episódio lá da Ahsoka, o Throne ele pede a nave dele, a Quimera, pra bombardear aquele forte, né? Forte onde as bruxas moravam. E aí naquela hora, eu vi que uma das bruxas lá, uma das mães, ela deu uma olhadinha assim pro Throne, tipo, o que que esse cara tá pensando que ele é? Destruindo o nosso lar? Ela deu um olhar assim, bem julgamento pro Throne mesmo. Naquele momento eu já senti assim a primeira faísquinha, eu fiz essa conexão na minha cabeça. O que que vai acontecer? Os filmes do Filoni ainda não foi confirmado, né? Até agora é só um filme. Mas eu tenho absoluta certeza que vai ser confirmada uma trilogia. Não tem como você fazer filmes do Throne sem ser uma trilogia como os livros são. Os livros são trilogia, os caras têm que respeitar isso. E a história do Throne é muito legal para não fazer uma trilogia. Eu acho que vai ser confirmado. O que acontece? No primeiro filme, eu imagino que as bruxas
vão estar aliadas com o Thrawn normalmente, como a gente tá vendo. A gente viu no final da série da Ahsoka que ele tá lá, vai ajudar a repopular o planeta delas. As bruxas, assim como os Noghri, né? Os Noghri também estavam perto de extinção. Com as bruxas é a mesma coisa. O planeta tá danificado, a espécie tá próxima à extinção. Mas ainda assim, os dois são excelentes aliados. E as bruxas de Dathomir, elas podem servir esse papel também de assassinas. A gente viu lá no The Clone Wars que as bruxas lá ficaram invisíveis, elas tentaram assassinar o Conde Dooku, bicho. Então assim, as bruxas, elas conseguem servir esse papel perfeitamente. Só que o que vai acontecer? O que tá vindo na minha mente aqui? Filme 2 ou 3 do Filoni, eu acho que vai acontecer ali uma mudança. Eu quero que você pense uma coisa comigo. O que você acha que as bruxas vão fazer no momento? Até agora o Almirante Thrawn é um cara gente boa, né? São aliadinhas dele. Mas aí o tempo vai passando, aí elas vão e descobrem que o Almirante Thrawn, o Grão-Almirante Thrawn, ele tá financiando ressuscitar a pessoa, Palpatine Sidious, que é também a pessoa que é responsável por ter cometido aquele genocídio contra as bruxas. O Palpatine é responsável pelo genocídio delas. Você consegue visualizar o que as bruxas vão fazer quando elas descobrirem que o Thrawn é amigo desse cara? Instantaneamente, o jogo vira. As bruxas são... Uma nova facção é desbloqueada, né, no RPG. E aí a Nova República tem novos aliados. Inclusive, eu andei pensando aqui que como o Hulk nos Legends é o cara que mata o Thrawn em nome da espécie dele, que é os Noghri, eu acho agora extremamente possível uma das mães assassinar o Thrawn em nome das bruxas de Dathomir. Já pensou sobre essa? Mas deixa aí nos comentários, o que você acha sobre isso? Você tem alguma outra teoria? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.